Queria só, assim, dizer umas palavras, né, que vêm no meu entendimento. Assim, antes eu olhava por essa frase assim, normal, né? Até algumas vezes me questionava, né? Mas por que Jesus falava, né, na Bíblia que o reino de Deus está próximo? Que o reino de Deus está próximo. Mas o que é o reino de Deus, né? Tem uma passagem que fala, né, que o reino de Deus é paz, justiça, né? Longanimidade e tantas outras coisas, né? Mas ficava sempre assim, né? Por que Jesus fala que o reino de Deus está perto? Então agora que estou assim, né, a ler o livro do céu, parece que veio assim um entendimento, assim o que Jesus falava, né, na redenção não era capaz de ser ainda compreendido, né? Ele não ainda não seria compreendido completamente, ou não conseguiam compreender ele assim completamente, porque não estavam preparados para esse entendimento, né? Agora consigo compreender que eles não estavam preparados para esse entendimento e por isso não percebiam também, né? Porque o reino de Deus estava mesmo ali perto, né? Perto deles, né? O reino de Deus é assim, estava perto de cada uma daquelas pessoas a quem Jesus falava, né? Tipo assim, é só você, né? Abrir o seu coração, né? Abrir o seu coração, deixar eu entrar, deixar eu fazer morada ali, né? Que eu posso formar o meu reino dentro de ti, né? Assim, o meu reino está muito mais perto do que vocês imaginam, né? Tipo assim, o reino de Deus está próximo, né? Está mesmo aí pertinho mesmo de vocês, está dentro de vocês, né? Pode ser formado dentro de vocês, né? Então, uma coisa assim que me vem muito, né? Como parece que explicar um pouco aquelas perguntas, né? Aqueles questionamentos que eu fazia, né? Por que Jesus falava assim, né? Por que Jesus falava assim? Agora eu começo assim, a entender um pouco, né? E o povo não entendia, né? Jesus ali bem pertinho dele, como rei, né? Eles sem compreender que eles são, né? O povo desse reinado do Senhor, né? O povo que ia constituir, que pode constituir esse reinado, né? Como Jesus falou num dos trechos do livro do céu, né? Eu sou o rei, eu sou aclamado na terra como rei. E tem razão, né? Sou o rei, mas cadê o meu povo, né? Cadê o meu povo? Onde é que eu estabeleço assim, tipo, o meu reinado, né? Cadê o meu povo para eu poder reinar, né? Então, é assim, né, que vem esse entendimento, né? Ele quer o seu povo para poder reinar como verdadeiro rei, né? E irá reinar como verdadeiro rei. Mais do que tudo é no coração de cada um, né? O que ele pode formar no seu reino, no coração de cada um, né? Dentro do interior de cada um, né? Então vem assim esse entendimento, né? De que ele dizia, né? Por isso ele dizia, o reino de Deus está perto, né? Ou seja, está muito mais perto do que vocês possam imaginar, né? Vocês não os passa pela cabeça, mas está tão perto, tão perto, tão perto. E aí bem dentro de vocês, né? É ali que tudo formar o meu reino. E quando ele fala, né, que criou o universo para que o homem pudesse habitar nele e fez o homem para ser morada do próprio Jesus, né? Ele habitar ali, formar ali seu reino, né? Então, começa a ver esse entendimento e essa luz, né? Coisa que os véus estavam completamente fechados para aquela realidade da redenção, né? Eles nem sequer imaginavam aquilo que Jesus queria dizer, mas Jesus não podia abrir o véu porque eles não iam entender, né? E também o tempo não era propício, mas era apenas o tempo de preparação, né? Desse reino que ele havia realmente de estabelecer, né? Esse conhecimento que ele havia de trazer do seu reino, né? Eles não estavam abertos nem capazes de entender, né? Tudo isso, né? Como ele falou que a sua divindade não saía de si, né? Na sua humanidade estava ali dentro também a sua divindade, né? E ele não se desfazia, ou seja, não estava, tipo assim, a divindade dele não estava longe dele, né? Mas estava dentro da humanidade dele, né? Então ele estava ali como homem 100%, mas também 100% Deus, com o seu dom divino, né? E ele falou que esses dons, né? No trecho ainda da semana passada, se não me engano, que esses dons é, esses seus dons divinos, né, saíam como luz, né, na sua palavra, nas suas mãos, nos seus pés, né? Então tudo emanava essa sua divindade, né? Mas não era perceptível, né? Não era compreensível. Então
Era isso assim que eu queria um bocadinho, né? Partilhar aqui sobre esse entendimento, um entendimento assim dessa expressão, né? Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Minha mãe feche a vontade divina na minha alma, para que ela possa ocupar o seu lugar privilegiado e aí formar o seu trono e sua morada. Minha mãe aterre a minha vontade e faça-me ressurgir para sempre na vontade de Deus, porque Deus é tudo e eu sou nada. Pai, te amo com a tua vontade. Tema do dia 22, capítulo 22, volume 2, de 31 de maio de 1899. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, diz a Luísa, estando no meu habitual estado, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus e quase queria convencer os outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: Isto é impossível. Até eu tive adversários, e isto em pessoas das mais notáveis, e também sacerdotes e outras dignidades tiveram que dizer sobre as minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito, para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade, que queiras ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos, e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração. Isto eu permito, mas o resto não, não. Não seria querer fazer, isto eu permito, mas o resto não. Não seria querer fazer um desperdício das minhas obras e pô-las em zombarias, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim, Jesus falou para Luísa. Depois de ter falado com o sacerdote, disse para Luísa: O que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes, deixa-as pensar como queiram, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Só essa parte aqui já, né? O querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação da minha vida. Então, nada na nossa vida vai ser assim, né? Seguindo a vontade divina, trilhando esse caminho de fazer a vontade divina, né? Subindo esses degraus pouco a pouco para atingir esse patamar, né? Essa etapa, né? A quarta etapa, que é assim aquela mais do grau máximo, né? Digamos assim, para chegar até ali, né? Então, não é esperar que tudo vai ser favorável, né? Então, as pessoas vão apoiar, as pessoas vão ser favoráveis, não é? Com a tua maneira de viver, com o teu viver, com a tua imitação, né?
radical a Cristo, nessa vontade divina, né? Muitos vão achar exagero, muitos vão achar outras coisas, né? Então, é normal isso acontecer, né? Jesus já explica aqui que vai ser normal isso acontecer, né? E não te incomodes com isso, né? Não te incomodes que todos vão ser favoráveis. E não vai ser assim, né? Nem tudo vai ser favorável. Porque se tudo ser favorável, então você não está a viver uma vida assim, de me imitar, não é? A mim. Não estarás a imitar a minha vida. Se tudo for favorável para ti, então não está no bom caminho, né? Tem a ver essas divergências, esses quem não é a favor mesmo, quem vai contrariar mesmo, né? Quem vai meter defeito. Por quê? Porque isso sim, né? Isso sim é que é imitar a vida de Cristo, porque a vida de Cristo teve também essas contrariedades, né? O que Jesus se lamenta do confessor, explique com suas palavras. Primeira pergunta desse leque de questionamento e de perguntas sobre o texto. O que Jesus se lamenta do confessor é que o confessor queria que outros sacerdotes fossem favoráveis, né, ao que estava a acontecer com Luísa. O sacerdote da Luísa, né, queria que todos aprovassem, não é, o que estava a acontecer com Luísa, que aprovassem que tudo era, né, que compreendessem, que aceitassem que era obra de Deus, né, queria convencer os outros sacerdotes a tentar perceber que o que se passa com Luísa e Jesus, né, no seu interior é mesmo certo, é uma verdade, assim, mais ou menos por aí, né? Então ele queria convencer os outros, né, dessas verdades. Mas Jesus disse que isto é impossível, né? Que é impossível, que é Ele mesmo que permite, né, que nem tudo seja assim delinear. E Ele que permite que as coisas fiquem desse jeito, né? Que aconteçam essas oposições, né? Por pessoas religiosas. É Ele que permite fazer com que tudo isso aconteça para que haja essas divergências, essas contrariedades, né? Pessoas não acreditando, não aceitando, para que depois, no tempo certo, né, elas possam então dar razão e ver que não. Realmente ali há uma luz a brilhar, ali há uma luz que brilha mais do que o normal. Ali há a presença de Deus, né? Então, no seu tempo, a luz vai brilhar, tudo vai se esclarecer, né? O exemplo que Jesus trouxe foi o exemplo do Padre Pio, né? Que teve muitas contrariedades, né? Muitos não acreditavam, né? Pessoas próprios irmãos religiosos, né? Acreditavam que ele tinha, né? Todas essas graças que que o Senhor derramou sobre ele, né? O dom da bilocação, de estar no mesmo lugar, em dois lugares, né? Ao mesmo tempo, né? E fazia curas, aparecendo para os doentes sem ele ter saído do convento assim fisicamente, mas aparecia, né? Jesus transportava ele para determinados lugares para Jesus fazer seus prodígios através dele, né? Ele não precisava de se deslocar para estar num local, né? Então, Jesus fazia muitos prodígios com ele, né? Situações bem difíceis, né? Que aconteciam com ele. As curas extraordinárias que ele fazia, né? Aquela menina que não tinha, não sei se era a pupila ou a retina, né, dos olhos, e era impossível medicinalmente que ela visse, né? Mas então o Senhor concedeu a graça por intermédio de Padre Pio para que ela fosse curada e ficou curada e a ver mesmo sem a retina, né? Já não me lembro se é retina ou a pupila, né? Mas aquela parte essencial do olho que permite que a pessoa veja, né? Então ela fez, né? Ele, por intermédio de Jesus, Jesus fez esses prodígios com ela, né? Os estigmas também, né? Que apareceram, que muitos não acreditavam que eram verdadeiros, pensavam que era uma encenação da parte dele.
Então ele foi perseguido, foi caluniado também, né? Muitos não acreditaram nele. E a fim das contas, né? Veio para se provar que realmente tudo o que acontecia, né? Era por graça divina, que ele tinha aquela luz de Cristo, né? Aquela luz especial que brilhava ali no meio dos outros e que fazia, né? Aqueles prodígios que Jesus permitia por intermédio dele haver esses prodígios. Então, ele é um exemplo, né? De que as coisas têm contrariedade, as pessoas não acreditam, as pessoas difamam, né? As pessoas zombam, mas afinal das contas, né? Até mesmo com o Padre Pio havia pessoas que iam lá, né? Só para tentar testar o padre, né? Se realmente ele havia de se haviam de ver prodígios da parte dele, conforme já ouviram falar, né? Em vez de se manifestavam com frases menos boas. E depois eles se surpreendiam, né? Como é que o Padre Pio ficava a saber e em direção aos pensamentos dele, ele falava certas coisas que iam de encontro, né? Ou com dúvidas, ou com situações, ou com palavras malditas, né? Palavras assim que eram assim, coisas feias, tipo assim que de chamar isso ou aquilo, de não acreditar, né? Enfim, inventar tantas coisas, né? Até nos confessionários de Padre Pio, né? Ele conseguia ler os pensamentos das pessoas que iam confessar, né? E ele falava, se você não resolver isso, isso e aquilo, né? Ou então se você não confessar isso, isso e aquilo, se você não se arrepender daquele pecado, então, né? Sai daqui, tipo assim, né? Vai que essa confissão não vai servir, tipo, para nada, ou não vai ser, se calhar, até absorvido, coisa assim, né? Então, ele conseguia, né? Entender o pensamento das pessoas e no fundo veio a se confirmar, né, o quão santo realmente ele era, né, quantos prodígios Deus permitiu por meio dele, né? Então houve esses momentos, né, de que as pessoas não acreditavam, mas depois a luz sempre brilha, né? E no final a verdade vinha de cima. E isso que Jesus também queria, né? Mostrar ao confessor e mostrar a luz aqui. Vai haver essas situações, né? Vai haver essas situações. Então ele lamentou-se com o sacerdote porque não apoiava essa ideia, né, de que ele tipo convencesse os outros, né, de que tudo era verdade, o que estava acontecendo com Luísa, então não era preciso ele esforçar tudo isso, né? Jesus falou que você se aconselhe com outros sacerdotes que entendem mais, para você ter mais luz, mais entendimento e até haver ali, né, a oração e tudo, para você ter esse entendimento e saber poder direcionar esse trabalho que te foi incumbido de acompanhar a Luísa, né? Até ali sim eu permito, mas mais do que isso, né? Já não, né? Porque o resto, se haver contrariedade, pessoas que não acreditam, é Jesus que vai se encarregar mesmo disso e também ele permite mesmo isso para que depois a sua verdade venha ao de cima a seu tempo, né? Vai brilhar. E é isso, né? A outra pergunta, qual a lição referente a esse texto? Então aqui esse texto Jesus fala também que a Luísa deve ficar atenta, né? Que nem tudo vai ser favorável, mas ela deve ficar atenta para não se desviar de imitar a sua vida, né? De ser reta na intenção, não se preocupar, né? Ser simples, não se preocupar se as pessoas vão acreditar, se não, se vão entender, se não. Então há um texto que fala, né? Que para viver na divina vontade, no volume 17, né? Que viver na divina vontade, né? A pessoa não deve. Jesus também pediu um pouquinho isso para a Luísa, né? Pediu para que ela ficasse atenta, né? Ficasse atenta e não se aborrecer com as dificuldades, né? Que iam se colocando, né? Não se preocupar com as dificuldades que vai aparecer, né? Que Jesus pouco a pouco mesmo vai fazer compreender o que seja necessário compreender, né? Sobre a sua divina vontade, né? Falar que não se surpreenda, que se vê que não compreende, né?
Muitas das vezes para entender a divina vontade, né? E para entender tudo quanto Jesus está a fazer, às vezes é preciso aquele sacrifício, né? Como fala aqui o texto do volume 17 de sacrifício, né? De não dar vida ao próprio eu. Tipo assim, de se preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer, né? Como fala aqui o texto de se preocupar, o padre estava preocupado em querer que as pessoas acreditassem mesmo que tudo que estava acontecendo era Jesus, né? Queria convencer as pessoas, então não se preocupar, né? Jesus fala aqui no volume 17, não se preocupar. E também não tem que se surpreender, né? Se não haver compreensão sobre o que viver na divina vontade. Não se preocupa com isso, né? Não se preocupa com isso, se não vão perceber. Essa missão exige sacrifício, né? Essa missão exige o abandonar-se completamente à vontade divina e não ficar presa, né? Aquilo que as pessoas irão dizer. Né? Jesus fala isso no volume 17. Não se preocupa com aquilo que as pessoas irão dizer, né? Abandona-te completamente para viver esta vida e deixa o resto comigo. Porque algumas contrariedades, aquilo que as pessoas não irão entender, é da minha responsabilidade, né? Por um tempo vai ser assim, até que a luz vai vir ao de cima, a luz vai brilhar, né? Então essas contrariedades vão existir, porque até no meu tempo também houve isso, né? Houve pessoas que não entenderam, que não compreenderam, que xingavam também, né? Que até diziam que ele fazia milagres por causa de Beelzebub, né? Por causa dos demônios. Chamavam, né? Os demônios mais feios, né? Os demônios do esgoto, né? Há um padre que fala que Beelzebub é tipo um demônio do esgoto, né? Então, reduzir a figura de Jesus numa coisa muito má, né? Muito má, muito suja. Então, Jesus pede a atenção, né? Para não se aborrecer com as dificuldades. Aqui fala no texto, no volume 17, né? Você esteja atenta, né? E não se aborreça com as dificuldades que te colocarem, que se apresentarem, né? Então aqui também, né? Não se preocupa nesse texto aqui, né? Jesus fala, né? É uma relação que faço deste texto com do volume 2 com esse do volume 17, né? Jesus fala também, né? Esteja atenta, né? Esteja atenta que nem tudo vai ser favorável. Não queiras que tudo seja favorável, né? O querer que tudo seja favorável vai desviar-se, né, da imitação da minha vida, porque eu também não tive, né, tudo favorável. Me chamaram nomes, disseram tantas coisas. Então, eu permito que aconteça isso para que depois a luz possa brilhar, né? O que eu quero de ti é obrar simples e reto, né? Não se preocupa com as pessoas que vão acreditar, com as pessoas que não vão acreditar. Então, isso não seja uma preocupação para ti, né? Tipo assim, se foca em viver na vontade divina e o resto não se preocupa, né? Então, essa relação que eu vejo neste texto do volume 2 com o volume 17. O volume 17, 17, 17 e 14, né? Vejo aqui assim, essa relação também. A última questão, o que é obrar reto e simples? Então, obrar reto e simples é justamente o simples, é você ficar naquela, é, ficar calma, né? Não se alterar pensando naquelas pessoas que não irão acreditar, pensando naquelas pessoas que vão colocar, né, dificuldade, pensando naquelas pessoas que vão ser contra, né, o que você está a viver. Não se preocupa com isso, seja simples na tua maneira de ser, de agir, não se preocupa de aparecer assim. Será que eu estou, aqueles pensamentos, será que eu estou a condizer, né, com aquilo que eu estou a receber de Jesus? Será que eu estou a ser perante as pessoas alguém que está a saber, né, receber esses dons e será que eu estou a me comportar de maneira direitinho, né? Será que eu tenho que ter aquela postura assim para acreditarem realmente em mim, naquilo que eu estou a viver? Será que eu tenho que ter uma postura assim ou assado? Então, né, Jesus fala, não, seja simples, né?
seja simples. Né? O que quero de ti é um obrar reto e simples, né? É um trabalhar direitinho, na simplicidade, sem se preocupar com aqueles que vão acreditar ou não, né? Porque há pessoas sempre que estão a favor, há pessoas que desconfiam, há pessoas que não acreditam nada. Então Jesus falou não, né? Não se preocupe com isso, né? O que eu quero é você, o teu trabalho direitinho, confiança em mim, sem se preocupar com aquilo que as pessoas irão dizer, sem se preocupar com quem estará a favor ou contra, sem se preocupar com os pensamentos das pessoas, se acreditam ou não, se você realmente está a receber esses ensinamentos de Jesus, né? Se você realmente está a receber esses conhecimentos todos, se realmente você sente Jesus no teu interior, então não se preocupar com isso, seja simples, né? E não se preocupe com nada disso. Então é isto que eu percebi deste texto. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A partir do tema do dia 29. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e, ao mesmo tempo, vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus e quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhe alguma coisa do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e lhe disse, então Luís, em seu estado habitual, logo, né, Jesus se mostra a Luísa e se mostrando para ela meio desgostoso, né, com o confessor, porque Jesus, quando Luiz estava em seu habitual estado, Jesus vem no meio, vem e se mostra junto com o confessor, né? E Jesus se mostrando também um pouco desgostoso com o confessor, porque ele queria, né, que todos, né, todos eram os outros sacerdotes, né, padres que estavam ali ao lado dele com Luísa, né, e mostrasse, né,
estava querendo provar para o povo, né, para essas pessoas que o que Luiz estava vivendo era obra de Deus e ele queria convencer os outros sacerdotes, né, a manifestar alguma coisa de Luísa, né, e é, querer que a, a é, tipo algo que Luísa fizesse, né, é, como os outros santos, né, obra algum milagre, faz algum prodígio, né, e logo vai apresentar ao povo. Então o professor queria convencer que tudo que Luiz estava vivendo era obra de Deus e queria mostrar para os outros povos para que ela pudesse ser conhecida as obras, né, que Luiz ia fazer, algum milagre que Deus estava fazendo a Luísa, né, em Luísa. Então Jesus não gostou dessa esse ato do confessor, né? Então ele vai e diz: isso é impossível. Até eu tive adversário, isso em pessoas das mais notáveis, também sacerdote e outras dignidades. Tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Então, aconteceu com Jesus, né? E Jesus, as pessoas veem as obras que Jesus estava manifestando, né? E, e fizeram ao contrário, né? Então Jesus não queria que isso acontecesse com Luísa, estava protegendo ela, porque no tempo que ele aconteceu com ele, as pessoas chamaram foi Jesus de endemoniado, né? Então ele foi perseguido, né? Foi perseguido, indignado, né? Foi taxado de endemoniado, né? Porque ele diz aqui que isso é impossível ele deixar acontecer uma coisa dessa, de que o sacerdote mostrasse alguma obra que fosse mais santa, né? Algum milagre, algum prodígio, né? Mostrar isso para a pessoa, se isso, porque isso aconteceu com Jesus, ele não queria que acontecesse com Luís, né? Porque é como falei, na época dele, ele foi taxado como um endemoniado, né? Ele diz, foi perseguido, né? É, as pessoas não iam acreditar, né? Como não acreditou em Jesus, não iam acreditar nas obras de Luísa também, que Luísa estava tendo em seu interior. E diz, estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que o seu tempo, que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Jesus deixa que as coisas aconteçam, né? Permite muitas coisas que aconteçam, mesmo, contra, mesmo contra a sua vontade, fazendo coisas que não era agradável a ele, né? Mas quando ele deixa, permite que essas coisas aconteçam, né? Para ganhar tempo, né? Para que depois possa brilhar mais as verdades, né? Essas oposições que ele fala, essas oposições mesmo por pessoas religiosas, as pessoas que não acreditavam, né? Pessoas que não davam crédito às coisas de Deus, né? Ele diz que isso
É como se não vai acreditar nas minhas obras, pois eu vou fazer com que ela brilhe mais e vou fazer mais. Ô meu amor, tô aqui. Vou fazer a verdade. Não viu o papai não? Cadê minha mãe? Tá ali, vai lá. Então Jesus passa na frente e mostra, né, a grandeza, né, das suas obras, né, vai fazer o brilho dela ser maior, né, a verdade dela ser maior. Diz que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes, dos mais bons e santos, e até doutos, para ter luz, até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração. Isso eu permito, mas o resto não. Então Jesus está falando que queira ser aconselhado por 2 ou por 3 sacerdotes, os mais bons e santos, até doutores, para ter mais luzes, né? Até para fazer que ele quer, nas coisas que se deve fazer com os conselhos dos bons e orações. Mas, mas isto ele permite, né? Isto ele permitiria, né? Ter aconselhamento, receber mais luzes, né? Estar, receber aconselhamento de 2 ou 3 sacerdotes, né? Os mais bons, mas o resto não, né? É como nas outras partidas, né? Os sacerdotes queriam mostrar também, né? Coisas secretas, né? Coisas secretas, né? E Jesus não permitiu o segredo por exemplo, o segredo de uma confissão, né? Jesus não permitiria isso, né? Que ele diz. O resto não, ele podendo receber aconselhar-se por 2 ou 3 mais bons, santo doutor, né? Para ter mais luz, mas o resto não, né? Não. Não seria, não seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-la em zombaria, o que muito me desgosta. Porque se Jesus permitisse, né, algo assim, como ele foi taxado por demônio, né, naquela época, isso iria acontecer também com Luiz, né? As coisas, as pessoas não iam dar o crédito, né? Não iam acreditar. E se Luísa fizesse alguma obra, né? Algum milagre, apresentasse algum milagre, alguma coisa assim, as pessoas iriam zombá-la, né? Zombar das obras de Deus. Então Jesus não iria gostar, né? De que ele fosse ofendido dessa forma, né? É o que acontece muitas vezes hoje, né? Da mesma forma, um bom exemplo é a Santa Eucaristia, né? Muitos zombam, não acreditam desse grande milagre que é Jesus ali na Eucaristia. Muitos não acreditam. Vê aquela hóstia consagrada com um pedaço de pão, né? Diz é um pedaço de pão, farinha, chamam farinha, né? Não acredita, zomba da graça de Deus, né? Então, isso Jesus
fica desgostoso. Se você permitisse que Luísa mostrasse alguma obra externa assim ao público, né? Ela ia ser visto como zombaria e ofender Jesus. Depois me disse a mim: o que quero de ti é uma obra reto e simples, que do pró e do contra das criaturas. Não te preocupes, deixa a pensar como que, sem tomar-te o mais mínimo incômodo, pois o que quero que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se de imitação de minha vida. Então Jesus está dizendo que o que ele quer que Luísa seja reta, né? Simples, né? Recta e simples nas suas obras, né? Não olhar para o que as criaturas estão pensando, né? Não ter essa preocupação. Deixa as criaturas pensar o que quisesse dela, mas que ela seja reta, né? Na obra de Deus, né? Firme e forte, né? Com muita fé e com muita simplicidade, né? Que ela fizesse as suas obras com muita simplicidade, sem deixar que ninguém interfira, sem se preocupar com ninguém, que as outras pessoas pensam ou deixem de pensar. Deixe isso para lá, Jesus disse. Como queira, né? Sem tomar-te o mais incômodo. Pois o que quero que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se de minha imitação, de minha vida. Pois o que quero, né, o que Jesus quer de todos que seja favorável, né, o querer desviar-se, né, é um querer desviar-se da minha imitação de minha vida. Amém, Fiat, Fiat. Deus abençoe, Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para minha alma, abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vamos meditar o tema do dia 29 de outubro. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio. E, ao mesmo tempo, vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus, e quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Jesus voltou-se para o confessor e disse-lhe: isto é impossível. Eu tive adversários, e isso em pessoas das mais notáveis e também sacerdotes e outras dignidades,
tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, eu as permito para fazer com que seu tempo possa brilhar mais a verdade. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos, e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero, nas coisas que devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isso eu permito. Mas o resto não. Não seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Depois me disse a mim: o que devo de ti é um obrar reto e simples, do que de contra das criaturas. Como é que é? O que quero de ti é um obrar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas não te preocupes. Deixas pensar como queiras, sem tornar-te o mais mínimo incômodo, pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Vamos meditar. Então, o que Jesus está falando aqui? Aqui Jesus está se lamentando do confessor, né? Que Jesus está dizendo? É que o confessor, ele queria convencer, né, todos os padres lá de tudo que estava acontecendo com a Luísa, que aquilo era obra, tudo era obra de Deus, né? E que a Luísa ali era o próprio Jesus, né? Ela era o próprio Jesus. E que tudo era obra de Deus. Ele queria convencer a todos os padres a acreditar nisso. Mas os padres não estavam convencidos. Então, o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo revelar coisas, né, íntimas da Luísa para convencer os padres a acreditar. Quer dizer, coisas íntimas, coisas que a Luísa falou para ele em confissão, que é proibido ser revelado. Né? Não pode revelar, que a pessoa confessa, não pode falar. E ele queria fazer isso para convencer, né, os padres sobre a situação da Luísa. E então, o que aconteceu? Então Jesus ficou chateado, né? Não gostou do que ele estava fazendo. Aí Jesus veio e chamou a atenção dele. Falou para ele que não. Que até ele, né, que é o próprio Deus, passou por essa situação quando esteve na terra, na sua redenção. Que Jesus também ficou desacreditado perante os doutores da lei, né, aqueles magistrados, que as pessoas mais, né, letrado, tudo. Eles não acreditavam nele, né? Ali quem acreditava em Jesus era sempre os mais pobres. Desculpa, estou muito sono. É sempre aqueles mais pobres que acreditavam em Jesus. Mas os mais bastados, né, os mais ricos e os doutores da lei, o povo mais importante lá da igreja, também não acreditavam em Jesus, né? Então, por isso que Jesus fala, né, ali para Luísa que... Não, Jesus fala para o confessor lá, né, que ele não quer que ele faça isso, né? Se ele que era Deus passou por isso, né? Por que a Luísa não podia passar? Nós todos temos que, aqui na Terra, temos que atravessar por isso, né? A gente não é amado, adorado por todos, né? A gente não é entendido nem correspondido por todos. Sempre tem alguém que nos critica, que não acredita, né? Sempre vai ter. Então, para todas as pessoas, né? Isso sempre vai acontecer. Aí, o que Jesus quer dizer para nós aqui, né?
Qual a lição que Deus deu para nós aqui? Que a nossa glória não é deste mundo, né? A gente não tem que esperar glória neste mundo, ser reconhecido, ser louvado, ser amado por todos. Aqui não existe isso, né? Aqui a gente tem que estar sujeita a ser as pessoas julgar nós, né? E a gente tem que aceitar, né? Uns acreditam, outros não acreditam, outros criticam. Sempre vai ter isso. Então a gente tem que saber lidar com essas situações na nossa vida, né? Que isso faz parte da nossa vida, em todo sentido. Todo sentido, né? A gente, por exemplo, no trabalho, né? Sempre tem aquela pessoa que se dedica ao trabalho, que é um trabalhador honesto, faz tudo direitinho, é o mais criticado. Todo mundo fala mal dele, puxa saco do patrão, que é isso, que é aquilo, né? Pessoa honesta, pessoa muito honesta, todo mundo critica. Toda pessoa que quer andar no caminho certo, que quer fazer as coisas tudo certo, são criticadas. Sempre são criticadas, né? Eu mesmo, nossa senhora, já sou até hoje muito, muito criticada. Por quê? Por causa de eu gostar das coisas certas, né? Eu lembro uma vez, não esqueço disso, né? Que meu filho estava trazendo as coisas pornográficas para dentro de casa. Revista, DVD para assistir, sabe? Eu falei para ele, não quero essas coisas dentro da minha casa. Não quero. Avisando, falei para ele, se eu achar, eu vou jogar fora. E eu falava, e ele não acreditava, né? Eu falei para ele, se eu achar, você vai ver se eu faço ou não faço. Aí um dia eu achei umas revistas, tudo de pornografia, no quarto dele. Juntei a revista, tudo rasguei, taquei fogo. Quando ele perguntou, cadê a revista? Eu falei, queimei tudo, joguei tudo fora. Eu avisei para você não trazer essas coisas para dentro de casa. Já te falei para você. Mas não era minha, agora vou ter que pagar. Eu falei, problema seu. Eu não avisei para você que não era para fazer isso? Aí, quanta gente me criticou. Quanta gente me criticou por causa de eu fazer isso. Eu falei, não tem importância. Pode falar quem quiser. Aqui dentro da minha casa, eu não quero essas coisas erradas. Não quero. Entendeu? Então, as pessoas que querem fazer as coisas erradas, elas são criticadas em todo sentido. Todo sentido, né? Por exemplo, eu não aceito meus filhos trazer uma namorada para dormir dentro da minha casa. De jeito nenhum não aceito isso, né? E na minha família aqui, tudo no caso da família do meu marido, sempre aceita, sabe? Então, sempre tem crítica. Por quê? Porque a pessoa quer fazer as coisas certas. Então, no mundo de hoje, quem vive, quer andar no caminho de Deus, quer fazer as coisas certas, todo mundo joga pedra, todo mundo critica, né? Agora, o que é obrar reto e simples, né? Então, é você fazer as coisas, aquilo que Deus deixou, que Deus ensinou, que Deus pede, né? Fazer da maneira mais simples possível, né? Não pode fazer, não faço. Assim não é para fazer, não vão fazer, né? É fazer aquilo que Deus pede, que Deus manda, que Deus ensina, né? Da maneira mais simples possível, da maneira como Deus manda, só isso. Então, sem complicação, né? Pode fazer, eu faço. Não pode, eu não faço, acabou. Né? Deus, será que Deus faria isso? Não. Então, se Deus não faz, também não faço. Até eu sempre falo, né? Negócio de roupa curta, né? Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Tudo é permitido, né? As pessoas tudo falam, né? Mas todo mundo faz, né? Por que eu não vou fazer? Todo mundo faz. Eu falei, mas a gente não é todo mundo, né? Eu sou de Deus, né? Eu sou de Deus, então eu não vou fazer. Deus não é certo fazer, então não vou fazer. Mas o mundo de hoje não, né? Tudo é normal, tudo é permitido. E então, se todo mundo faz, eu também faço, né? Isso não é errado. Então fica difícil. E a gente tem que ver
que a gente vai fazer, as coisas que a gente vai fazer. Jesus fala aqui, né, nesse texto, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros falam, faz aquilo que Deus manda, que Deus quer e acabou. É só isso que a gente tem que fazer. Você não tem que ficar pensando, porque todo mundo vai falar, todo mundo vai criticar, todo mundo vai jogar pedra, não tem importância. Deixa falar. Deixa falar. Eu não vou fazer porque não pode, porque não deve ser feito, e acabou. Não tem que os outros pensam, deixa de pensar. Então, por que Jesus fala aqui, né? Que não era para ele preocupar, né? Não é para ele preocupar com os prós e os contras do que as criaturas falam, né? Deixa pensar como queira. Jesus fala, deixa pensar como queira. Sem tornar-te o mais mínimo incômodo. Pois o querer que todos sejam favoráveis é um querer desviar-se da imitação de minha vida. Aí que beleza, né? Se a gente quer imitar Jesus, quer viver no caminho de Deus, a gente não tem que se preocupar com o que os outros pensam, com o que os outros falam, né? Se Jesus fosse se preocupar quando ele veio ao mundo, né, aqui na Terra, Jesus não fazia nada, porque todos criticavam, quantas coisas eles falavam para Jesus, né? Até falar que Jesus estava endemoniado, eles falaram, né? Que os milagres que ele fazia era que ele expulsava o demônio pelo próprio demônio. Então, cada coisa horrível ele falava de Jesus. E Jesus não dava bola, não preocupava com o que eles falavam, né? Deixava eles falar e continuava a vida dele, assim que a gente tem que fazer também, né? Então, é isso aí que Jesus está dizendo, está ensinando para a gente, que eu entendi. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e dá-lhe tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e as reparações, por todos e por cada pecado. Venha ao Senhor em tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. São José, rogai por nós. Tema do dia 29. Jesus lamenta-se do confessor. Esta manhã, estando no meu estado habitual, o meu adorável Jesus veio e ao mesmo tempo vi o confessor. Jesus mostrava-se um pouco desgostoso com ele, porque parecia que o confessor queria que todos aprovassem que o meu estado era obra de Deus e quase queria convencer a outros sacerdotes a manifestar-lhes algumas coisas do meu interior. Então o confessor queria que todos aprovassem o estado, no caso o estado não, né? Não é essa a palavra certa. Queria que todos aprovassem que o que a Luísa estava vivendo era santo. Então veja,
a partir daí já percebe, né, que como que há uma violência, né, da parte do confessor. Ele querer isso, né, como que ele impõe a vontade dele. Ele impõe a vontade dele, mesmo que seja em pensamento, mesmo que não seja algo real e concreto, mas ele está impondo o pensamento dele aos outros, né? Enquanto que Deus respeita plenamente a decisão do ser humano, o livre-arbítrio do ser humano. E aí era tanta essa vontade dele, né, de que todo mundo viesse a aprovar, né, a Luísa de Carreiro, que ele simplesmente estava disposto a falar coisas que não eram para ser faladas, coisas que a Luísa, né, contava para ele, porque ele era o confessor dela. Então, muitos segredos, né, muita coisa íntima da Luísa ele estava disposto a falar para poder convencer o humano. Então, assim, o confessor, né, ele ainda não se deu conta, não tinha se dado conta, né, de que é muito embaixo, né, o buraco do ser humano é muito embaixo mesmo. Então, não é só uma questão de eu vou mostrar, eu vou convencer e eles vão, né, aprovar e vai dar tudo certo e tal. Não é isso. Não é sobre isso, né? Então, essas pessoas, elas têm um coração muito mais resistente à palavra de Deus, né? Elas têm um espírito muito mais fechado, né? Elas não têm, na verdade, o Espírito Santo livre dentro delas. Então é muito difícil de elas entenderem as obras de Deus, o agir de Deus, aquilo que Deus faz, né? Por isso que Deus sempre é repelido, né? As obras de Deus, as pessoas de Deus sempre sofrem muito, né? Por causa dessa resistência do humano, do ser humano, certo? E isso está dentro da vontade de Deus, né? Mesmo que seja a vontade permissiva, né? Porque ele permite, né, a liberdade para essas pessoas escolherem se fechar no egoísmo delas, né? Então, mas ele aproveita isso, né? E como é que ele aproveita? No caso aqui da Luísa, né? Todo esse sofrimento da Luísa, de tudo que ela passou, né? Chegou um momento até que os escritos dela, né? Ficaram como que assim, foram caçados, né? Vou usar essa palavra, mas não sei se é a palavra certa, não. Mas assim, e muita gente, né, que não acreditava na Luísa, muitos padres e tal. Então, isso daí, na divina vontade, tudo vira bem, tudo vira luz, tudo isso aí tem um propósito, tem um porquê e um para quê. Então, Deus usa de tudo isso. Assim como Ele usou, né, na vida de Jesus, na vida de Nossa Senhora, na vida de todos os santos, todas as contrariedades, elas têm um porquê, têm um para quê, né? Nada é perdido, nada porque assim, tem gente que enxerga como que Deus é um coitadinho, né? Ai, né, Deus ficou de mão atada nessa situação, coitadinho de Deus. Não, mas Deus está vendo um propósito, né, para todas as situações, em todas as circunstâncias, Ele está vendo um propósito. Então, mesmo diante, né, desse fechamento de coração das criaturas, que não reconhece Ele, que não reconhece a voz dele, que não consegue se abrir para Ele, né? E os próprios filhos da divina vontade, né, nós hoje, a gente percebe isso, essa resistência para com a voz de Deus, né? Quantas pessoas não chegam no canal do Fiat, né, e fazem comentários horrorosos, né? Horrorosos, assim, porque não conseguem reconhecer a voz de Deus. Elas estão tão fechadas em si, elas não conseguem se abrir para entender o que é que Deus está falando para elas. Elas não conseguem.
sabe? Não tem liberdade do Espírito. O Espírito não é livre dentro delas para falar o que quer, da forma que quer, do jeito que quer, na pessoa que ele quer falar. Não são livres, não é livre. Deus não é livre. Então, na cabeça da pessoa, ela fecha Deus. Ela coloca assim, Deus dentro de uma caixa. Então, Deus só vai falar comigo pela Bíblia, pelo magistério da igreja. Deus só vai falar comigo se for uma pessoa muito santa, né? Muito mística, né? Como um santo mesmo, né? O Padre Pio. Se fosse o Padre Pio, eu acreditava. Mas na verdade, essas pessoas aí, nem diante dos santos, né? Porque elas não acreditam na santidade, na verdade. Elas não acreditam. Então era o que acontecia com a Luísa, né? Não acreditavam. Mesmo a Luísa sendo mística, eles não acreditavam. Tinham aqueles que não acreditavam na Luísa. Não tem a simplicidade para crer, não tem uma fé simples. Né? Então, eles querem razões para crer, eles querem que Deus prove para eles. E Deus não é assim. Então Deus fala simples, Deus quer falar simples. Eles precisam ter abertura para ouvir Deus. Se eles não tiverem abertura, não adianta, eles vão ficar só na repulsa. Só na repulsa, vai chegar a informação e eles vão repudiar. Não vão nem assim se atentar para ver, né? Será que Deus está aqui mesmo? Será? Eu vou refletir nisso aqui que está sendo falado, né? Para ver se eu encontro Deus. Não, repudia imediatamente, né? Porque tá cheio de preconceito humano, a cabeça da pessoa é muito limitada, muito dentro de uma caixa. E aí não consegue ir além, não consegue aprofundar, não consegue encontrar Deus de verdade. Deus se torna uma ilusão na vida da pessoa, porque ela não consegue encontrar Deus de verdade. Tudo é muito, tem até uma palavra para isso, né? Tem uma palavrinha que se usa. Mas a pessoa, ela se torna muito... como é que eu posso dizer assim? Engessada, né? Engessada. E aí o que acontece, né, com esses sacerdotes aqui, né, que o padre queria convencer a todo custo, mas não ia adiantar nada, né, porque não é disso, né, não é isso que Deus quer, não é, né? Deus já estava dando para eles ali o suficiente para eles acreditarem. Se eles não estão acreditando, já era, e a divina vontade usa deles para serem um carrasco, né, e tirar um bem de toda essa história. Deus não vai ficar, como é que se diz assim, insistindo em alguém que não quer, se a pessoa não quer. Então Deus tá com a pessoa, insiste na pessoa enquanto a pessoa quer. Se a pessoa não quer, ele não vai insistir. Deus não fica bajulando ninguém, Deus não bajula ninguém. Ou quer ou não quer, né? É assim. E Jesus voltou-se para o confessor e disse: isto é impossível. Até eu tive adversários. Tá vendo? Então é impossível, porque tem aqueles que vão ouvir a voz de Deus e tem aqueles que não vão ouvir. Deus sabe que é assim. Deus sabe que não são todos que vão escolher. Deus sabe que não são todos que vão se abrir. Porque tem o livre-arbítrio. Então não são todos que vão escolher Ele. Felizmente, não são todos que vão ter abertura para ouvir Ele, para entender Ele. Não são todos que vão, né? Deus vai apresentar a divina vontade para muita gente, mas não é todo mundo que vai ter a abertura de coração para acolher a divina vontade, para aderir, né? Para lutar pela divina vontade. Não vão ser todos, Deus sabe. É do mesmo jeito aqui. Então, né? Do mesmo jeito. Vão ter adversários. Por quê? Porque não escolheram Deus, escolheram outra coisa. E aí, e isto em pessoas das mais notáveis e também sacerdotes e outras dignidades, tá vendo?
tiveram que dizer sobre minhas santas obras, até me taxar de endemoniado. Então, para ver a dimensão do quão essas pessoas estavam fechadas para Deus, como elas estavam fechadas. E isso faz com que elas se tornem adversários de Deus, elas vão contra a obra de Deus, elas vão contra as pessoas de Deus, elas atacam Deus. E aí, estas oposições, mesmo por pessoas religiosas, né? Então não quer dizer nada você ter uma... chamado passar, né? Não quer dizer nada você ter uma posição na igreja, ser padre, ser freira, ser isso, ser aquilo, não quer dizer nada. Não quer dizer, porque, né, a comunicação divina, né, a nossa vida interior, nossa vida espiritual, nossa vida sobrenatural com Deus, isso que vai definir, né, se estamos com Deus ou se estamos indo contra as obras de Deus, contra aquilo que Deus está fazendo, né? Eu as permito para fazer com que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Eu as permito para que a seu tempo possa brilhar mais a verdade. Então, veja, essas pessoas, elas estão tão em volta de trevas, né, que elas formam as trevas. Então, onde chega a opinião delas, onde chega, né, tudo isso forma trevas. Então, no tempo certo, Deus revela a verdade, que é a luz. Então, a verdade é a luz, né? Então, isso quer dizer que a verdade ela vai ser ainda mais luminosa, né? Vai ser ainda mais luminosa, porque só tinham trevas antes, né? Então, as pessoas, né, pensavam só mal sobre a Luísa Picarreta. E quando essa verdade que for revelada por Deus, né, pegar e se manifestar, então isso vai gerar uma grande luz. Então as pessoas vão dar uma atenção especial para Luísa Picarreta, né? Por causa disso. Enfim, não sei se fez sentido. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer. Ah, tá, peraí. Esse negócio da verdade, né? Porque a verdade, essa luz, ela vai ser manifestada por Deus. Não vai ser uma luz humana, né? Não vai ser uma... Porque, tipo assim, se as pessoas aceitassem a Luísa, elas iam aceitar a Luísa humanamente. Então, elas iriam formar luzes, mas não seria a luz divina. Seriam, né, pequenas luzes. E isso iria prejudicar, porque elas iriam aceitar a Luísa humanamente, no humano, por razões humanas. Então, Deus vai revelar a verdade divinamente, né? Para que as pessoas vejam a luz divina, vejam o sobrenatural da coisa. Aquilo que Deus quer manifestar através da Luísa Picarreta, né? Que é o livro do céu. Então, Deus permite que o ser humano fique nessas trevas para que o ser humano não venha colocar a sua própria cabeça, né? A sua própria intervenção ali na coisa. Que fique só, então, a luz de Deus. Quando ele quiser manifestar no tempo dele, ele manifesta, então, a luz dele, né? Que essa luz, então, vai ser uma luz, vamos dizer assim, mais resplandecente. Vai ser a luz resplandecente de verdade. Não vai ser uma luz de vela, vai ser o sol. Vai ser o sol. E aí, né, eu tô entendendo desse jeito. Que queira ser aconselhado por 2 ou 3 sacerdotes dos mais bons e santos e até doutos, para ter luz e até para fazer o que eu quero nas coisas que se devem fazer, como é o conselho dos bons e a oração, isto eu permito, mas o resto não. Seria querer fazer um desperdício de minhas obras e pô-las em zombaria, o que muito me desgosta. Então Deus não vai fazer isso, né? Ele não vai expor as obras dele a cabeças humanas, entendeu? Porque isso é uma desonra. Deus está ali revelando um mistério, uma luz divina, sobrenatural,
né, algo que diz respeito ao íntimo dele, ao interior dele, uma obra que ele está fazendo, que ele está realizando, que é transcendente. Aí o ser humano pega e quer colocar dentro da cabeça dele. Então isso Deus não aceita. Deus não aceita, seria uma desonra para ele. Seria uma desonra, uma zombaria, né, que o ser humano faria. Pegando uma coisa tão séria, tão santa, e colocando humanamente, colocando só no âmbito humano. Então não é isso que Deus quer, não é isso que Deus deseja, né? E nem seria, né, da vontade querida de Deus, né? Que se ficasse só na santidade humana, né? Hoje em dia, com a leitura do livro do céu, né? Não seria assim que ficasse só nessa santidade humana. Deus não iria querer isso, né? Mas é tanto que Ele está, né, nos usando, né, através desses estudos, para que a gente consiga avançar na santidade divina, que é muito real e é muito diferente da santidade humana. E cada vez mais Deus tem confirmado isso na minha cabeça, né? Como é diferente uma santidade da outra. E que a santidade divina é a verdadeira liberdade, né, que Deus sonhou para nós. É voltar mesmo à ordem original. Né? E assim, então, era o que Deus queria, né? Mas hoje Deus aceita, né, que as pessoas façam essas interpretações, mesmo que seja na santidade humana, né? Deus aceita. Mas aqui no caso desses padres, né, de eles pegarem ali e fazer as interpretações humanas deles acerca daquilo, Deus vê como uma desonra, Ele não quer. É tanto que até hoje, se a gente parar para pensar, né, o livro do céu é acessado por poucas pessoas. Porque Deus está abrindo caminhos, está abrindo brechas ali, porque de verdade, sim, para quem tem a santidade das virtudes impregnada na cabeça, é muito difícil assimilar a santidade divina. É muito difícil. Se não tiver mesmo uma pessoa instruindo, corrigindo ali, né, explicando, bem explicadinho, né, pra pessoa tal, e se a pessoa não tiver essa disposição para mudar a cabeça dela, não tem jeito, não tem. Porque é muito diferente, né? Muito diferente uma coisa da outra, né? Vamos lá. Depois me disse a mim: o que quero de ti é um olhar reto e simples, que do pró e do contra das criaturas. Não te preocupes. Então, um olhar reto e simples, né? Não se preocupando nem com o pró nem com o contra das criaturas. Um olhar reto, seu olhar que está fixo em Deus, né? E um olhar simples, que vê a situação do jeito que é. Que não é do jeito que o humano enxerga. A situação não é do jeito que o humano enxerga. A situação é do jeito que Deus enxerga. Então, um olhar reto, um olhar que permanece em Deus, que não se desvincula de Deus, né? Que vê o propósito divino das coisas. E que não tem mancha de vontade humana, né? Não tem intervenção humana. E um olhar simples da situação. Olhar de uma forma simples a situação, do jeito que ela é, na verdade daquilo que ela é. Pura, a verdade pura do jeito que Deus está vendo. É isso que é ser simples. Sem colocar coisa da sua cabeça, sem colocar coisa da sua vontade humana, sem colocar sentimentos seus, não, puro, a situação pura, do jeito que ela é, do jeito que ela está acontecendo. Pronto, é assim, assado. Aí a gente, né, começa a perceber, nossa, né, isso aqui não é nem tão grave assim, né? Porque, né, a gente começa a ver simples as coisas,
né? E a vontade humana é que complica as situações. A complexidade, ela vem da vontade humana. Vontade humana que é maluca. Que ela quer as coisas do jeito dela e 1001 coisas. 1001 perfeições que não existem. 1001 vontades caprichosas que não tem cabimento. Que não cabe mesmo, não cabe. Só Deus é que importa, né? Então, quando a gente percebe isso, que só Deus que importa, que a gente, né, olha com os olhos de Deus a situação, a gente vê a simplicidade que é a situação. Por mais difícil que seja a situação, mas a gente consegue enxergar com clareza. A gente, né, não fica com aquela, como eu posso dizer assim, uma neblina que não permite você enxergar direito as coisas, né? Porque você está sentindo muita coisa, porque você está pensando muita coisa. Então tem uma simplicidade nesse sentido.